Obrigado. Irmãos e amigos, é um prazer estar com vocês. Agradeço a Deus porque nos trouxe até aqui. Agradeço a companhia da Regina, minha esposa, do meu irmão Osni e hoje meu pai, pastor Genésio e diaconisa Eunice. Amém? Eu falei para o meu pai, eu tenho um compromisso. Eu cheguei agora há pouco, a gente chegou em horários diferentes. Eu falei, mas se eu não der conta, e o senhor pega a palavra lá e sai pregando. Amém? Aí ele falou assim, filho, não é hoje, não vai ser hoje, mas está ali com a gente. Obrigado, pastor Alan, pelo convite. Prazer estar com vocês e poder refletir na palavra do Senhor. Graça e paz também para o pessoal da internet. E um abraço especial para a Fabiana, minha sobrinha. O Alan falou assim, você tem um fã-clube. Não, não é um fã-clube, é uma sobrinha. Ela tem todas as dificuldades, quem conhece ela sabe que ela é especial. E ela me cobra, quando ela não me vê nas transmissões da IAP do Parque, Palavra de Quarta, Sola Escritura, eu recebo mensagem dela. De onde é que você está? Por que não é você hoje? E ela me pergunta, onde é que você vai estar? Eu falei, Vila Medeiros, vai transmitir? Eu falei, não sei. Aí eu perguntei para ele. Falei, Fabi, vai transmitir. Ela já mandou um vídeo, um áudio para ele agradecendo. Amém? Muito bom. Então um beijão aí para vocês. A gente vai dar sequência aqui nessa série temática sobre as cartas às igrejas do Apocalipse, que é o tema de vocês, ouça. Sábado passado, o pastor Alan fez a introdução e deu um panorama geral aí do contexto dessa carta. E eu queria que você ficasse em pé então. Pegue aí a sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 2. A gente vai ler de 1 a 7. Em nome de Jesus. Primeira carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não o são, e descobriste que são mentirosos, e tens suportado e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Todavia eu tenho algo contra ti, porque você abandonou o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e fazes as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente, e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Mas isto tu tens: odeias os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai santo e poderoso que estás nos céus, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa comunidade, obrigado pelas tuas ovelhas que se reúnem aqui nesse lugar, Pai. Tantas ovelhas tuas pelo mundo nessa hora te adorando, te celebrando. Mas eu peço um olhar todo especial para essa casa nesse momento. Que o teu Espírito Santo fale com poder e amor, como falou na primeira vez quando essa carta foi lida. Sê conosco, Pai, nos ajuda, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Todos podem se assentar.
Éfeso, na época, segundo alguns historiadores, ela tinha entre 250 a 500 mil habitantes. Portanto, a gente está falando de uma metrópole para a época e de uma cidade que fervia na cena cultural, na cena espiritual, na cena política, na cena econômica. Então, Éfeso ela tinha essas características. Éfeso tinha nela uma das maravilhas do mundo de então, que era o templo de Diana, a Diana dos Efésios, uma deusa. Também tinha um grande templo para o culto ao imperador na época. Éfeso tinha um dos maiores portos, portanto, o comércio era um comércio vibrante. Éfeso ela era o terceiro centro religioso da época, perdia apenas para o primeiro, Jerusalém, e o segundo, Antioquia. Portanto, a gente está falando de uma cidade de referência, de uma região referência, e, portanto, a gente conclui, como concluem muitos historiadores, que a primeira carta é endereçada a Éfeso, dada a importância dela, a referência dela e a liderança dela na região. Por isso ela é a primeira, por isso a carta chega primeiro para ela. Além de toda a questão geográfica, da distância, da facilidade, de tudo isso. Então a gente tem esse contexto de uma cidade importante, de uma cidade desejada, de uma cidade onde as pessoas querem estar. E aí o texto começa dizendo, escreve. E quem diz tudo que eu li para você? Não é o João. O João ele só escreve. Quem diz é aquele que controla a história. Presta atenção. Quem diz é aquele que domina sobre a história. Ele manda na história. Ele mandava na história de Éfeso, da igreja de Éfeso, da comunidade de Éfeso. Não importa se eram poucos membros, muitos membros. O fato é que o controle está e sempre estará nas mãos dele. Amém? Então, o quem diz é justamente o nosso Cristo, aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro e segura as 7 estrelas na sua mão. O último verso, o último versículo do capítulo 1 conta para a gente esses símbolos. Os anjos, eles são simbolizados aqui nas estrelas. Portanto, o quem diz, ele controla todo o exército celestial. Ele manda e anjos obedecem. Anjos o adoram 24 horas, todo dia, dia e noite, o tempo todo. Se é que eu posso contar o tempo celeste do jeito que nós conhecemos aqui de forma terrestre. Mas o fato é que ele manda em toda essa organização celeste. E aí ele passeia pelos 7 candelabros, ou seja, ele anda, ele está no meio das igrejas, ele caminha pelas igrejas. Isso é tão verdadeiro que nesse momento ele caminha aqui na igreja de Vila Medeiros. Mas eu tenho certeza que ele caminha lá na igreja que eu pastoreio na IAP do Parque. Eu tenho certeza que ele faz isso. Como é que eu tenho certeza que ele faz isso? Teve um domingo, nós estávamos tendo culto na nossa igreja, a igreja lotada, era uma programação de Dia das Mães. E Dia das Mães você sabe que aparece mãe que a gente não sabe de onde, não é? E muita criança. E aí está chegando umas irmãs da nossa igreja trazendo uma visita, mas a visita olhava para a gente assustado, e uma irmã me chamou e falou assim, pastor, ela está endemoniada. Ela tentou se matar na avenida que tem ali em cima. Ela tentou se jogar embaixo de ônibus, de caminhão, e a gente segurou. E a gente está trazendo ela, e ela está olhando para o prédio, ela nunca tinha ido lá, dizendo que ela não entra, ela não vai ficar aqui. Igreja lotada, Dia das Mães, um montão de crianças, um montão de visita. Chamei mais 3 pastores que estavam lá. Eu falei, vamos levar ela lá para cima. Quem conhece a IAP do Parque sabe que temos 3 pisos lá. Salão, o templo e salas. Levamos. Aí estamos lá. Se eu não me engano, eu, pastor Gilberto, pastor Jonathan Muniz Falcão e o outro pastor eu não lembro.
Ele que me perdoe. Então a gente está lá e orando. Irmãos, foi quase uma meia hora dessa mulher se rastejando pelo chão para lá e para cá. E aí o demônio foi expulso, glória a Deus. Aí ela senta, fraca, chorando. Tem gente da família do pastor Jonathan aqui hoje? Tem? Não? Então estou tranquilo. Aí, para você pensar, ela não é crente, ela nunca foi na igreja, nunca foi na nossa igreja, e ela sai de uma possessão numa sala e vê 4 pastores, que ela não sabe que são pastores, não sabe quem nós somos, não sabe quem são os homens. Aí o pastor Jonathan olha para ela, na hora a gente estava chorando e glorificando. Quando eu lembro, é engraçado. E crente, não perca a capacidade de rir. O pastor Jonathan começa a cantar, olhando para ele cantando e regendo. Eu olhei assim e falei, meu Deus, e agora? E ela chorava, ela olhava para o pastor Jonathan e baixava a cabeça e chorava. Aí eu falei, alguém chama a amiga dela, ela precisa de uma referência. E aí, beleza, desceu, assistiu. Dia seguinte eu estou no meu trabalho, toco o telefone, alô, eu queria falar com o pastor Edmilson. Aí atendi, pastor Edmilson, aqui é o pastor tal, eu sou pastor aqui na Sé, na nossa igreja na Sé, que eu nem sei se ainda tem. Falei, pois não. Ele falou, aconteceu alguma coisa estranha ontem na sua igreja? Eu falei, estranho? Foi dia das mães, tal, igreja cheia. Não, mas algo estranho, espiritualmente falando. Eu falei, aconteceu. Aí eu contei. Ele falou, pastor, ontem a gente lutou com uma pessoa endemoniada aqui na Sé. Nós expulsamos. Quando o demônio estava para sair, e era tal hora, ele disse assim, eu vou sair, mas eu vou zoar com a igreja de vocês em Campinas, no Parque Itália agora. É que demônios, eles sabem que Deus existe, que Jesus é real e estremecem. Mas eu acho que eles não estudam muito Bíblia. Se ele estudasse, ele saberia que Jesus está passeando pela igreja aqui. E está passeando lá. E está passeando no meio de todas as igrejas. Amém? Então, o quem diz, ele deixa muito claro para a gente. Mas o que é que ele diz? Eu quero destacar para você, se você está com a tua Bíblia aberta para acompanhar, primeiro, os elogios que ele faz. Versos 2 e 3. Eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não o são, e descobriste que são mentirosos, e tens suportado, e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. O primeiro elogio aqui eu resumo em uma única palavra, que falta para a igreja do nosso tempo: constância. Constância. A igreja de Éfeso, ela não frequenta a igreja só no dia das mães, no dia dos pais, ou quando o coral completa 175 anos. Assustou, né, irmã? Estaremos lá, se Deus quiser. Eu creio, amém? Você recebe? Difícil, hein? Você já está com uns 82 anos. É. Mas olha só, tem constância aqui. Olha, de novo, eu conheço as tuas obras. Ele sabe o que a gente faz. O teu trabalho, a tua paciência, e você não suporta os maus. Então é uma igreja que trabalha, mas é uma igreja que tem critérios. É uma igreja que ela não pisca, ela não dá risadinha, ela não relativiza as coisas e ela não negocia as coisas para ser pop, para ser legal, para agradar todo mundo. Você tem provado que tem pessoas que se dizem apóstolos, mas não são. Eles são mentirosos. E você descobriu. Quem descobriu foi a igreja. Testando, observando, comparando com o texto bíblico. Foi assim que ela descobriu. E aí, quando ele chega aqui no final, você tem paciência, e por causa do meu nome, você trabalhou e não desfaleceu. Trabalhar e não desfalecer, irmão, tem a ver com constância, tem a ver com gente que trabalha independente do resultado
resultado que a gente está esperando. Porque tem crente que ele é muito motivado se o resultado estiver sendo top, se estiver sendo muito bom. Mas essa igreja, ela trabalha na fase boa e na fase ruim, no frio e no calor, com neve ou sem neve, com oferta ou sem oferta, com recurso ou não. Essa igreja trabalha, ela não depende de um painel de LED. Ela não depende, eu estou sem carro, então hoje eu não vou na igreja. Essa igreja ela não desfalece. Esse é o elogio que é feito. Aí a gente pula o 4 e o 5, e vem mais um elogio no 6. Mas isto tu tens. Presta atenção, eu estou com a King James aqui. Odeias os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Se existe um livro que não é politicamente correto, esse livro se chama Bíblia Sagrada. Essa palavra que aparece aqui, ódio, aparece 2 vezes num único versículo. É uma palavra que hoje em dia está quase proibida. É uma palavra que, se você não usar ela corretamente, você está enrolado nesse tempo. Mas essa igreja, ela não negocia. Você odeia a filosofia, a doutrina, as práticas, o que fazem os nicolaítas. E igreja de Éfeso, eu também odeio. Tamo junto. Só faltou um tamo junto aqui. Quais eram as práticas dos nicolaítas? A Bíblia não fala, mas a Bíblia dá pistas. Na carta de Pérgamo, vai associar nicolaítas ao pessoal que segue Balaão. Balaão, a doutrina de Balaão, aí você encontra em Números, é uma doutrina que tem a ver com imoralidade, permissividade, idolatria. Tem a ver com tudo isso. Qual era uma das grandes lições e ensinamentos dos nicolaítas? Eles pregavam o quê? A permissividade, a imoralidade na área do sexo não interfere na sua salvação. Pregavam isso. Frontalmente contrário ao que prega o Novo Testamento. O Novo Testamento, na área do sexo, ele vai pregar a pureza, ele vai confirmar a cosmovisão de Gênesis, porque você tem Gênesis falando, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, são os dois uma só carne. Aí Cristo vai repetir a mesma coisa, o que Deus uniu não separe o homem, e Paulo, mais tarde, vai repetir a mesma coisa. A cosmovisão cristã, a cosmovisão bíblica, não mudou. Mas para agradar, para se dar bem com a opinião popular, com as tendências, a gente negocia, a gente alivia, a gente elimina alguns textos. Bom, mas, um monte de elogio, mas a carta aqui no versículo 4, ela vai mostrar para mim e para você que tem uma advertência e uma falha grave. E uma falha grave pode colocar a perder todos os elogios. Tiago 2, a partir do versículo 10. Você pode guardar toda a lei. Mas se você tropeçar em um ponto da lei, você é culpado de tudo. Pastor Ed, mas será que está falando da lei, dos mandamentos? Lê o contexto lá, você vai ver que está. Você falhou no adultério, mas você mata. O exemplo que o autor, na carta de Tiago, dá é dos 10 mandamentos. E ele vai explorando o tema. E ele vai terminar o bloco, que começa no versículo 10, dizendo o seguinte, no último verso aí do capítulo 2 de Tiago: assim como um corpo sem o espírito está morto, a sua fé sem obras, ela é morta. Lutero odiava a carta de Tiago. Tanto é que ele chama a carta de Tiago como carta de palha. Lutero dizia o seguinte, que a carta de Tiago perto de Romanos é palha. A carta de Tiago, na tradução de Lutero, ela virou um anexo, um apêndice. Ele colocou ela para ficar depois do Apocalipse.
Por quê? Porque ele não conseguiu harmonizar toda a fala de Tiago com a interpretação dele de Romanos. A salvação é pela graça. Nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus, amém? Mas Lutero lutou com esse texto, com Tiago, e não conseguiu resolver. E aí, a gente chega aqui no versículo 4. Todavia, eu tenho algo contra você, você abandonou o teu primeiro amor. Presta atenção, abandono. Abandono é algo que não acontece assim. Tem gente aqui me ouvindo, na internet, aqui no templo. Possivelmente tenha gente aqui que você já foi abandonado, abandonada dentro da sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento. Você já foi abandonado, abandonada por familiares, parentes. O abandono, ele dói. O abandono machuca. Eu tenho contra você que você abandonou o teu primeiro amor. Não existe nenhuma crítica aqui nesse texto, no versículo 4, ao segundo amor, terceiro amor, quarto, quinto, sexto. Não tem nenhum problema que eu tenha outros amores. Os céus não ficam chateados de eu amar a Regina, de eu amar o meu pai, de eu amar a minha mãe, de eu amar o meu irmão, de eu amar a igreja de Vila Medeiros, de eu amar o meu trabalho. Os céus não ficam ofendidinhos. Mas o que está em jogo aqui é o primeiro amor. A prioridade, o grande amor da minha vida, desde o dia que eu aceitei a Cristo, é Jesus Cristo o Senhor. Ele é a primazia. Então, eu tenho contra ti que você abandonou o teu primeiro amor. O questionamento aqui não tem nada a ver com as coisas elogiosas. As coisas que a carta elogia, que Jesus elogia, elas são boas. Elas são tremendas. Mas aí ele chega para a igreja de Éfeso e fala: você abandonou o teu primeiro amor. Que primeiro amor é esse? Aí a gente tem que ir na carta de Paulo aos Efésios. Lá está o primeiro amor. Porque a igreja aqui, 30, 40 anos mais ou menos antes, foi elogiada pela sua prática, pela sua piedade, pelo seu amor. Passou poucas décadas, ela recebe essa carta do noivo da igreja: você abandonou o seu primeiro amor. E o que é que tem na carta aos Efésios? Lá vai falar sobre Deus, sobre o mundo, sobre Jesus, sobre comportamento cristão, vai falar sobre casamento e família, e vai fechar falando sobre batalha espiritual. A carta é completa. Ela prioriza o que tem que ser priorizado. E você, lendo os 6 capítulos de Efésios, você percebe que ela está saturada, carregada, recheada, transbordando em amor. A palavra amor aparece muito lá. Quando você abre o primeiro capítulo, logo no versículo 4, em Efésios, já aparece amor. Porque os versículos 1, 2 e 3 são apenas introdução. Paulo, apóstolo, e ele vem cumprimentando. Aí ele já entra no versículo 4 e já coloca essa palavra. Os 2 últimos versos do último capítulo, a palavra amor aparece ali fechando. Ou seja, a carta ela está selada, ela está envolvida por amor. Mas aí a gente chega no capítulo 4 de Efésios, e eu destaco apenas para você o versículo 14. O versículo 14, a orientação de Paulo para aquela igreja é: tomem cuidado, sejam zelosos, pratiquem o que é correto. E aí vem a expressão que eu quero destacar para você: para que vocês não sejam levados como meninos com todo tipo de ventos de doutrina. Recentemente, uma universidade em Cleveland fez uma pesquisa com 7.400 pastores protestantes. Gente, é assustador. 40%
de 7.400 pastores, caras que fizeram teologia, que têm igreja para pastorear, que pregam, que ministram, 40% desses pastores, eles não creem na ressurreição de Jesus Cristo. A pergunta que a gente faz é assim: então por que você não abre o jogo com a comunidade? Chega para a comunidade e fala: olha, eu não creio nisso. Seria legítimo. O problema é que existe uma outra pesquisa da mesma época nos Estados Unidos, agora com leigos em toda a nação, em todos os estados. 84% da população leiga nos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos estar mergulhado num abismo de imoralidades, corrupções, escândalos assim, sem precedentes, mas 84% ainda têm uma fé piedosa e creem de forma pura que Jesus Cristo ressuscitou. Então agora presta atenção que tem uma pegadinha aqui. Por que é que 40% desses pastores não admitem que eles não creem mais naquilo que eles pregam? Porque vai dar ruim para eles. Eles vão perder salário, eles vão perder emprego, eles vão perder igreja, porque a maioria continua crendo naquilo que eles já não creem. Você está entendendo? Eles só estão esperando esses números se aproximarem para falar: então, prazer. Mas essa mensagem, ela não serviria se ela não servisse para a igreja de Vila Medeiros hoje. Ela não serviria se ela não servisse para a igreja adventista da promessa hoje. Eu tenho contra ti que você abandonou o teu primeiro amor. Nós já temos pastores que não creem na guarda do sábado, que não estão nem aí para abstinência. Abstinência? Peraí. Nós já temos pastores que não estão preocupados, não pregam, não crê, mas não crê no advento, na segunda vinda, que tem a ver com o promessa, com o advento, adventista. Adventista da promessa. Eu sou adventista porque eu creio na volta do Filho. Eu sou promessa porque eu creio no derramamento do Espírito Santo na minha igreja. Eu creio. Porque Ele continua batizando no Espírito Santo. Eu não tenho vergonha, aonde eu vou, de falar: eu sou pastor adventista da promessa. Eu não escondo numa caixinha o nome adventista. Eu não posso ter vergonha do que eu sou. Quem é você? Se você assistiu Os Miseráveis, você sabe que Jean Valjean, ele é o cara que é atingido pela graça e pela misericórdia. Mas você sabe que tem um personagem que é um militar que persegue ele, que esse cara não sabe o que é a graça. E tem uma música, quem assistiu Miseráveis aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem não assistiu, assiste, vale por um culto. É lindo. Victor Hugo arrasou ali naquele texto. O Javert, que é um militar, ele tem uma música que ele canta, antes dele se matar, estou dando spoiler aqui, a música é Quem Sou Eu? Quem lembra dessa música aí? Quem sou eu? A Regina lembra. A Rê foi comigo assistir o musical aqui, num teatro aqui em São Paulo. Alguém viu esse musical aqui? Deixa eu ver. Tem? Lindo, não? Chorou? Eu chorei. Teatro para 2.000 pessoas, lotado. Aí você olha ali, tem um casalzinho D, ali um casalzinho D, um casalzinho D, e você põe o D que você quiser. E é tremendo, porque o pessoal está chorando, está se emocionando e não percebeu que ele está recebendo o Evangelho. Amém? Então, eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Presta atenção.
Eu tive um vizinho no condomínio que eu morava, ele era piloto de avião. E ele fazia voos internacionais. Um dia eu estou conversando com ele, a gente está ali no jardim, ele vira para mim e fala assim, cara, aconteceu um negócio. Eu falei, o quê? Caiu um avião nosso, lá nos Estados Unidos. Ah, é? Falha humana, falha mecânica? Ele falou, não, foi falha humana. O piloto, ele comeu o presunto, o presuntinho que veio, e o vermezinho da carne suína foi para o cérebro dele, ele passou mal, teve um apagão e o avião caiu. Presta atenção, eu sei que tem ciência, tem tecnologia, tem higienização, eu sei de tudo isso. Mas eu sei uma coisa antes disso. Eu não obedeço porque eu entendo tudo. A maioria das coisas da Bíblia eu não entendo. Ou você entende como é que nasce uma criança de uma mulher virgem? Você consegue me explicar isso? Ou você entende como é que uma pessoa anda sobre as águas? Você consegue explicar isso? Ou você entende que alguém pega 5 pães e 2 peixes, abençoa e fala, alimenta 20 mil pessoas? Você consegue explicar isso? Eu não entendo. Mas tem uma palavra que eu aprendi a entender: soberania. Deus é soberano. Eu não estou aqui para questionar e falar, ai Senhor, agora mudou. Manda quem pode. Obedece quem tem. Então se você tem juízo, obedece agora para você não terminar lá no juízo. Deu para entender? Deu para entender? Então presta atenção. Sábado, cara. Há quanto tempo na sua casa não se tem um pôr do sol? Há quanto tempo na sua casa não tem toda a reverência ali com o dia? Há quanto tempo vocês relaxaram, nós relaxamos com uma coisa que é marca da promessa? Ah, pastor, eu não concordo mais. É legítimo o direito de ir e vir. Vai congregar num lugar que pensa desse jeito, mas não fica traficando coisas para dentro de uma comunidade que ela está muito bem definida na sua fé e na sua doutrina. Presta atenção nisso. A gente negocia muito fácil e muito rápido. Não se prega que Jesus vai voltar. As pessoas aceitam a Jesus, eu vou aceitar Jesus para melhorar de vida, porque eu preciso de um emprego, porque eu preciso disso, eu preciso de um carro. Eu vou para aquela igreja porque eu preciso casar. Na boa. Quando eu fui casar, eu saí da igreja. E o meu testemunho não é padrão para ninguém, amém? Pelo amor de Deus, senão você vai falar, olha o que o pastor Ed está pregando. Tem solteiro aqui? Solteiro, levanta a mão bem alta e forte, com convicção. Solteiros convictos, olha lá, aí em cima, tem? Todo mundo casado aí em cima? Uau, vou orar por vocês. Não está casada? Tem uma menina que falou não. E por que não levantou a mão quando eu falei levanta a mão? Aí, me ajuda aí, né? Presta atenção, é a nossa igreja, é a nossa comunidade. Eu tenho contra ti que você abandonou o teu primeiro amor. À medida que a gente vai negociando e permitindo que outros amores vão entrando, a gente vai perdendo identidade, personalidade, característica, valores, a gente vai perdendo. E você perde. Você vai perdendo. Presta atenção, eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de aparência, eu estou falando de fé, de caráter, de conduta, de decência. Detalhes, quando você começa a ler a Bíblia, detalhes são importantes. Detalhes, Deus leva em consideração. Por quê? Soberania. A gente não vai saber explicar. Então, eu tenho contra ti que você abandonou teu primeiro amor. Mas o legal é que
Jesus, ele dá solução. Ele dá solução para mim e para você. Olha o 5. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste. Arrepende-te e fazes as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Lembra-te. Presta atenção, não foram as alfarrobas dos porcos que fizeram o filho perdido, conhecido entre nós como pródigo, não foram as alfarrobas que fizeram ele voltar. Foi a lembrança da casa do Pai. Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso: lembra onde é que você caiu, faz um exercício, tem que ser intencional, tem que ter a tua participação. Eu não vou ficar revelando tudo para vocês assim de bandeja, é o que Jesus está falando. Lembra, se arrepende e pratica. Ele dá 3 dicas aqui. Lembra, lembrou? E aí, foi ruim? Não está sendo legal? Isso que você abandonou, que você achou, isso não tem importância. Então, cara, corrige, se arrepende, muda. E pratica, volta a praticar. Billy Graham, numa das mensagens dele, ele está pregando, termina o culto, ele conta isso num dos livros dele, aí uma pessoa chega para ele e fala assim, a pessoa não gostou da mensagem. Billy Graham também falhava. Aí a pessoa chegou para ele e falou assim: que mensagem horrível, que mensagem antiquada. Eu me sentia 50 anos atrás na igreja que eu me batizei. Billy Graham falou assim para essa pessoa: caramba, eu estou mais decepcionado do que você, porque quando eu pregava, eu queria fazer você voltar a 2000 anos atrás, eu só consegui 50. Deu para entender? Ele está passeando entre a igreja. Ele anda entre a igreja. Ele derrama dons, talentos, virtude. Ele abençoa a sua igreja. E aí ele diz isso para a gente: lembra. Não é possível, lembra. Muda de atitude. Essa é a grande pregação do Evangelho, começa assim com João Batista: arrependei-vos. O Evangelho começa com arrependimento. O Evangelho tem justiça. O Evangelho, ele não é politicamente correto. O Evangelho, ele mexe com você, ele é radical. Ele não é a Sodier, ele não é a Offner, que você entra para pegar um doce. Como é o nome daquele doce que eu amo? 1000 folhas. Quem já comeu 1000 folhas? Levanta a mão aí. É maravilhoso, né? Não é? É um pecado, viu, irmã? Segura a onda aí. E o maior pecado é você ir e não levar nós. Entendeu? Então, presta atenção. Presta atenção. Poxa, onde você errou? Aí, ele começa a fechar: aquele que tem ouvidos, ouça. Tem gente que só começa a ouvir quando as suas orelhas são arrancadas. Presta atenção. Tem gente que só tem a capacidade de ouvir quando as suas orelhas são arrancadas. Ou seja, só ouve quando a situação está assim. Aproveita e ouve a Cristo hoje, ouve a Ele agora. Está tudo bem na tua casa? Ouça. Está mais ou menos? Ouça. Está tudo sabe, eu vou perder, não vai dar mais. Ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito aqui está com um E maiúsculo. É o Espírito Santo falando com a igreja. É o Espírito de Cristo falando com a igreja. Falando com você. Falando com a sua casa.
falando com a sua família. E ele vai, aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Vencer aqui, essa palavra é a palavra Nikon. Ela significa o quê? Aquela pessoa que se rendeu a Cristo, aceitou a Cristo, e ela vive todo dia lutando contra e vencendo o mundo, a carne e o diabo. Essa é uma luta insana, essa luta não termina. Até o último dia de nossas vidas, a gente tem essa luta para travar. Essa luta termina quando aparecer nos ares o Rei da Glória. Então a pessoa que, o vencedor aqui, é alguém que está lutando, é alguém que está batalhando, é alguém que está tentando. E ele consegue caminhar e vencer. Por que ele consegue caminhar e vencer? A carta, ela fala de amor. Você abandonou teu primeiro amor. E antes do banquete, Evangelho de João, capítulo 14. Olha o que ele vai dizer aqui para a gente. A partir do verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. O Consolador habita com você para sempre. Não é só no dia que você falou em línguas, Ele habita com você para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis também. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Para fechar o versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Glória a Deus. Presta atenção. A carta à igreja de Éfeso, ela termina dizendo ao que vencer, eu darei que ele coma do fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Lá em Éfeso, muitos cultos pagãos, em muitos templos, uma das estratégias para atrair gente, naquela época, era realizar nesses templos suntuosos, banquetes inesquecíveis. E muita gente ia. Já teve um dia que você estava triste para baixo, sem nada para fazer, e alguém ligou para você e falou assim, cara, churrasco de picanha em casa. Ou eu ouvi um ou glória. Eu ouvi um ou glória. Se eu continuar falando, tem gente aqui que vai ser revestida. Amém, eu ouvi um amém. Se eu falar um pouquinho mais, já vai ter gente aceitando Jesus aqui. Glória a Deus, está aumentando. Por quê? O ser humano é uma necessidade básica. Comer é bom, sim ou não? E comer coisa boa, é bom ou não? Ótimo, ouvi um ótimo. Está melhorando. Agora presta atenção. Você se reúne com amigos, comida boa, comida farta, sem hora para acabar, sem cafezinho do buffet na porta para avisar você que tem que ir embora. É bom ou não é um momento desse, sim ou não? A sociedade que Jesus montou com os apóstolos, nos 4 evangelhos, foi uma sociedade comensal, uma sociedade que aprendeu, viveu, teve muitos milagres ao redor da mesa. Jesus comia, se alegrava, não só com os seus discípulos, com beberrões, com glutões, ele sentava. Ele era isso? Não. A santidade de Jesus é inquestionável. Jesus nunca se deixou influenciar, mas sempre influenciou os lugares que ele habitou e que ele pisou.
A planta dos pés dele tocava, é santo lugar, amém? Presta atenção, é Jesus Cristo. Então, os templos pagãos faziam isso para atrair pessoas, e muita gente ia, inclusive cristãos, inclusive gente da igreja de Éfeso. Boquinha livre, vamos lá, entendeu? Olha como é que o Espírito Santo, como é que Jesus fecha a carta dele. Tem gente aí na igreja de Éfeso, impressionada com os manjares de Babilônia. Tem gente aí impressionada com banquetes e festas que trazem o carimbo de boca livre. Tem gente impressionada com comida que vai encher o seu estômago. Mas igreja de Éfeso, sai fora. Sai fora dessa prática, sai fora dessa comunhão, sai fora dessas armadilhas, dessas iscas. Por quê? Porque para quem vencer, eu tenho um banquete incomparável. Aquele que vencer vai comer o que ninguém nessa terra comeu ou experimentou. Pelo menos naquela época e na nossa época. Esquece o Adão e Eva, até porque Adão e Eva têm uma criação diferente. São os dois únicos seres humanos que nascem de uma forma assim, dali para frente é o nascimento no pecado. Eu vou permitir que vocês se assentem e participem e comam e se deliciem e usufruam da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Cara, tem banquete para você, e você vai ficar aí com migalhas, mendigando, comendo coisa que parece legal, mas não é, e só te faz mal, e te leva para o buraco. Igreja de Vila Medeiros, presta atenção, vocês são referência, vocês têm história, vocês não estão aqui por acaso. Não importa a pessoa mais velha de tempo de igreja que esteja aqui, a mais nova que começou a congregar, a mais nova entrou, a mais velha está aqui, vocês são, todos vocês, igualmente, equilibradamente, o corpo de Cristo nesse bairro. Quando você toca, toque para Jesus. Quando você canta, cante para Jesus. Quando você prega, pregue para Jesus. Mas não abandona o teu primeiro amor, cara. Não abandona o conjunto de doutrinas que você recebeu e que você já entendeu biblicamente que é de Deus. Agora a gente vive um mercado da fé. O mercado da fé tem um lugar que se chama Google, internet, YouTube. E aí você começa a ver um monte de coisa e você pega o que te interessa. Por exemplo, eu não vou falar disso porque precisaria de uma tarde inteira. Se quiser eu volto outro dia para falar. Dízimo. Os pregadores da internet já conseguiram fazer uma confusão na cabeça de todo mundo. E todos eles têm bons argumentos. Então presta atenção. Você precisa das virtudes e dos elogios feitos à igreja de Éfeso. Examina quem fala que é apóstolo e é falso apóstolo. Essa semana, um pregador famoso, midiático, no YouTube, ele já está defendendo que maconha é de Deus. Quem viu isso aí? Levanta a mão. Tem um lá atrás que viu. Ele pega o cânhamo, que era usado para incenso no tabernáculo, e o cânhamo é uma planta que é da família da cannabis. Aí a conclusão dele é, Deus autorizou a maconha no templo. Quem aqui está tomando algum remédio? Algum remédio? Qualquer um. Deixa eu ver. Nós vamos orar no final. Presta atenção. Presta atenção. Meu pai e minha mãe, 91 anos, 88 anos, eles tomam remédio. Eu tomo remédio. Regina toma remédio. Osni está tomando alguma coisa? Osni é saudável. É um ser de outro planeta. Então, olha só. Remédio.
Só que se eu não tomar esse remédio na dosagem, na hora, no tempo que o meu médico receitou, eu morro, porque é droga. Sim ou não? É droga. Agora o cara consegue fazer uma exegese tosca, um malabarismo hermenêutico para dizer que maconha, liberou. Está na Bíblia. Presta atenção, gente. Nós somos a igreja de Cristo nesse tempo. Você não pode se deixar levar. E eu termino essa reflexão com vocês contando o testemunho de um cara chamado Dimitri. Dimitri, ele foi crente durante todo o governo comunista na Rússia. E ali ele serve por décadas a Jesus. Só que ali naquele governo você tinha regras da Gestapo, da polícia russa, que você não pode ficar falando de Jesus, lendo Bíblia, nada disso. E a história dele conta que ele começa a se reunir, ele morava bem afastado, na casa dele, e já estava com umas 25 pessoas. 25 pessoas começou a chamar a atenção. Aí os guardas da Gestapo chegaram num culto que ele estava fazendo e falaram para ele: olha, não abre mais a tua casa, porque vai dar ruim para você. A gente só veio dar esse aviso. Eles foram embora, ele continuou fazendo culto. Ele continuou fazendo culto, 30, 40, 50, 75 pessoas na casa dele. No dia que estava com 75 pessoas, a casa bombando, não cabia gente para fora, todo mundo ali. Ele falou: gente, a gente vai ter que arrumar um lugar. Mas nisso a polícia chega. A polícia chega, entra no meio do culto, chegou, colocou ele de joelhos, deu um monte de tapa no rosto dele e falou: olha, você para, porque se você não parar, a próxima vinda nossa é para te levar. Quando o guarda que deu o tapa e falou isso para ele está saindo, eu acho que na Vila Medeiros tem, não é possível, na minha igreja tem, aqui é muito maior, então tem. Tem irmãzinha do coque aqui, tem ou não tem? Tem, eu vi um tem, parecia um sino. Olha só, a irmãzinha do coque, o guarda vem vindo, ela entrou na frente do guarda aqui, no corredor, ela desse tamanho, era menor que a minha mãe, tem que ser bem menor. Para ser menor que a minha mãe tem que ser muito menor. Então, olha só, era pequenininha, o guarda vem vindo, altão, fortão, com a farda dele, ela pôs o dedinho dela e falou assim: você tocou no ungido do Senhor, você vai morrer. O guarda simplesmente desviou, porque ele não vai empurrar uma velhinha. Foi embora. 2 dias depois, na Rússia, esse guarda, que era do bairro, morreu, teve um ataque do coração. Sabe o que aconteceu? No próximo culto, na casa do Dimitri, tinha umas 300 pessoas. Aleluia! E está crescendo. Aí eles arrumaram um galpão, 500 pessoas. A polícia chegou. No que a polícia chegou, pegou Dimitri, levou para a prisão. Leva para a prisão, ele fica numa cela isolado, sozinho. A cela era pequenininha, se ele desse 2 passos, está aqui a parede. Olha só. Ele cantando. E ele pegava papelzinho e botava textos bíblicos que ele lembrava de cabeça. Quando o papelzinho ficava cheio com a letrinha dele, ele dobrava e enfiava atrás de uma coluna dentro da cela dele. E cantava. E os guardas param, e ele canta. Os guardas de vez em quando entram na cela, acham os papeizinhos, tiram, jogam, queimam. E ele continuava. Quase toda semana, ele levava uma surra para parar de cantar, de glorificar e de celebrar a Jesus. E ele falava: não. Ele vai emagrecendo, ele vai ficando debilitado, mas ele continua louvando, ele continua escrevendo os papeizinhos dele e colocando ali. Um dia, a polícia entra lá e fala para ele assim: rapaz, você só precisa assinar esse documento negando essa sua fé. E deixa eu falar para você, você está aqui isolado, preso,
tua esposa e teus filhos já abandonaram o Jesus que você crê. Isso para ele foi muito forte. Ele aceitou assinar o papel, porque ele falou, poxa, minha família. Aí os guardas falaram, de manhã a gente vem com papel para você assinar. Era à noite. À noite, quando ele deita, ele tem um sonho, e ele ouve vozes dentro da cela, a 1000 quilômetros dali. A família dele, a esposa e os filhos, foram tocados. Eles oravam todo dia pelo Dmitry, pelo pai, pelo marido. Mas a família foi tocada e falou assim, a gente precisa reunir a igreja hoje. Intensificarmos as nossas orações hoje. Porque o Espírito Santo está me falando que o Dmitry está passando por uma prova muito forte hoje. E ele conta que na cela, enquanto ele dormia, ele acorda, ele tem um sonho. E acordado, ele ouve os filhos e a esposa orando. Dia seguinte, os guardas vêm para ele assinar. O Dmitry está diferente. O Dmitry está corado, está com o olho vivo, está com outro ânimo. Ele vira para os guardas e fala, eu não vou assinar nada, vocês mentiram para mim. Porque o Senhor veio na minha cela e me mostrou os meus filhos e a minha esposa adorando e celebrando a Jesus Cristo. O tempo passa, ele continua louvando isso, aquilo, até que os 17 anos estão para concluir, os guardas vêm, pegam ele e falam, Dmitry, você não desiste, você vai para a forca. E eles vão caminhando com ele, tira ele da cela, 2 guardas levando ele até o local da execução. Sabe o que aconteceu? 1.500 presos, só ele era o crente lá. 1.500 presos, quando vê o Dmitry sendo arrastado, todos nas suas celas se levantam e começam a cantar o hino do Dmitry. Ele podia ser desafinado, mas depois de 17 anos você decora. E eles começam a cantar, a prisão cantando. Os guardas começam a tremer, eles soltam Dmitry, cai de joelhos. E um dos guardas pergunta para ele assim, quem é você? Ele olha para o guarda e ele diz, eu sou filho do Deus vivo. Eu sirvo a Jesus Cristo, o Senhor. Alguns dias passam e a Gestapo desiste e solta o Dmitry. Ele volta para a casa dele, para a esposa e para os filhos, para fazer o quê? Culto ao Senhor Jesus. Não abandone o seu primeiro amor. Não abandone diante de uma prova. Tem gente aqui passando por dívidas, enfermidades incuráveis, por traições, por decepções amorosas. Presta atenção. Perseguições e tribulações muito mais intensas virão sobre o povo de Deus nesse tempo. Você precisa orar com convicção ao Senhor. Você não consegue fazer que os atendentes da Vivo te atendam. Você não consegue fazer que o encanador te dê um retorno. Cara, você precisa de fé. Dobra os joelhos e ora, porque você é filho do Deus vivo. Você é filha do Deus vivo. Você tem um Deus acima de você. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fique em pé, eu quero orar por você.